caos de vida. Por onde começar quando tudo parece estar dando errado? Eu me inspirei numa pergunta que eu escuto muito das pessoas. Vem até a Eureka. Eureka, minha vida tá toda bagunçada. Não é como se eu precisasse de uma dica para estudar melhor, ou para discutir a relação, ou para ser menos tímido. Eureka, você não entende, a minha vida inteira tá bagunçada. Todas as áreas da minha vida não fazem mais sentido. Eu sinto que antes eu tinha um chão e agora eu não tenho mais chão direito. O que eu faço? Quero responder essa pergunta. E se você hoje não sente que a sua vida está totalmente caótica, vai ser mais capaz de consolar e de conversar com pessoas que se sentem assim. Você já deve com certeza ter conhecido pessoas que estavam totalmente desesperançosas com relação à vida, sabe? O que você diz para uma pessoa que diz para você que tá tudo bagunçado? Eu quero contar uma história para vocês hoje. Essa história talvez ajude você a entender exatamente como responder e como reagir quando a sua vida está totalmente caótica. Esse aqui é o Jorge. O Jorge é um jovem de uns 28, 27 anos que sempre achou que seria uma pessoa com muito potencial. Quando ele estava crescendo, todo mundo dizia para ele que ele era um cara bem inteligente. As pessoas olhavam para as coisas que ele desenhava e elas adoravam. Ele passou no vestibular. Jorge passou no vestibular, só que a universidade para onde ele passou não era na cidade dele. Ele vai ter que se mudar para uma universidade federal, então ele não vai precisar pagar. A família dele ficou muito orgulhosa, todo mundo bateu palma. Ele sai do interior e vai para a capital fazer sua faculdade de engenharia. E ele mora sozinho, só ele. É um apartamentozinho pequeno que tem o quarto dele, cozinha, banheiro e uma salinha. Mas com o tempo, claro, algumas coisas começam a dar muito errado pro Jorge. Jorge não é um cara organizado. E quando o Jorge morava com a mãe dele, era muito fácil, porque a mãe era muito organizada, então ela cobria a organização que o Jorge não tinha. E apesar do Jorge ser um cara desorganizado, ele não gostava de ver a sujeira, sabe? Ele sentia muita preguiça de arrumar as coisas. E aí um dia aconteceu que tinha tanta roupa jogada em cima da cama do Jorge, e quando ele foi dormir, tinha tanta roupa em cima da cama que ele decidiu, não, hoje eu vou dormir no sofá. No dia seguinte, ele foi fazer as coisas normais do dia. E o Jorge não tinha muito cuidado com a saúde, ele tinha tomado um refrigerante, uma Pepsi, no dia anterior e tinha deixado um copo ali no quarto dele. Quando o Jorge entra no quarto dele de novo e vê aquele copo com só um restinho de Pepsi, sabe? E uma barata bebendo a Pepsi, assim. E o Jorge odeia a barata, né? E aquilo deixa ele muito assustado. E de novo, quando ele chega em casa, ele pensa, não vou entrar no quarto, eu vou dormir na sala de novo. Eu não quero ver aquela barata, eu não quero arrumar a bagunça. No dia seguinte, ele acorda rápido de manhã, veste qualquer roupa, vai para a faculdade e ele volta para casa de noite. Quando ele volta para casa de noite, você já viu para onde essa história vai, né? Ele entra no quarto dele e tem um móvel. Esse móvel estava muito frágil, porque quebrou. E aí as roupas que estavam no móvel caíram para frente, o móvel tá todo errado, tá todo espalhado pelo quarto dele. Naquele momento, ele vê tanta bagunça e ele se sente tão mal que ele quase tem um ataque de pânico, ele simplesmente fecha a porta e não olha mais para aquele quarto. Ele não olha mais para o quarto e ele fica meio anestesiado, assim. Mas o que acontece é que a mãe dele, a Isabela, ela diz assim, filho, eu vou aí te visitar. Naquele momento tudo muda pro Jorge, porque ele pensa assim, meu Deus, a minha mãe vai vir aqui. E ele começa a pensar no quarto, ele começa a sentir um cheiro. Porque, pra você ter ideia, Jorge ele nem chega mais perto do quarto hoje em dia. Mas no momento em que a mãe dele diz que vai visitar ele pensa, caraca. E não é só porque a mãe dele é obcecada com limpeza. Você tem que entender, o Jorge e a mãe dele, eles têm uma relação muito boa. Era a mãe dele que elogiava ele quando ele era criança sobre ele ser tão inteligente e ter tanto potencial. Então, chorando, ele liga para a mãe dele. Ele diz, mãe, eu tô muito feliz que a senhora vem aqui. Mas preciso ser sincero com a senhora e admitir. Faz 3 semanas que eu parei de dormir no meu quarto porque a cama não estava pronta para eu deitar, depois apareceu uma barata, depois caiu um móvel e eu simplesmente desisti. Eu tô morando na sala e eu tô muito envergonhado de mim. E ele estava falando isso em lágrimas para a mãe dele, esperando que a mãe dele fosse se sentir muito decepcionada. Naquele momento a mãe dele disse, meu filho, isso também foi culpa minha, porque eu não ensinei você a limpar, eu não ensinei você a se organizar. Filho,
Esse quarto tá tão bagunçado que só tem uma coisa que você pode fazer. Você tem que começar por qualquer coisa. E ela diz, tá vendo aquela meia ali que tá naquele canto? Só pega aquela meia, o par dela que tá no outro canto, vê se tá sujo ou limpo e guarda. Ele vai, e a mãe diz, tá vendo aquela pilha de papéis ali, de caixas? Pega aquela caixa que não tem nada dentro e vamos botar fora. Ele pega e põe fora. Agora que o Jorge está conseguindo, ele percebeu que tem uma sujeira que ele não consegue tirar de nenhum jeito. E olha, é uma mancha na parede. E a mãe dele, que é mais sábia, diz, filho, às vezes existem manchas que a gente não consegue tirar. A gente só consegue aliviar. Jorge finalmente consegue ao quarto dele, fica organizado. Ele volta a dormir na própria cama. Vamos analisar que lições a gente pode tirar dessa história. A primeira lição que eu tiro é que ignorar um problema não faz ele sumir. Quando o Jorge foi dormir naquela primeira noite e as roupas estavam em cima da cama e ele foi dormir no sofá, o tempo passou e o quarto não ficou mais arrumado. O tempo passou e o quarto ficou menos arrumado. Ignorar o problema não fez o problema sumir. Ignorar o problema fez com que o problema piorasse. Na sua vida hoje, tem algum problema que você sente que está ignorando e que o fato de você estar ignorando está fazendo ele crescer? Ignorar um problema, na maioria das vezes, não faz ele sumir, mas faz ele aumentar de tamanho. A segunda lição que a gente tira dessa história é que você precisa de um motivo para encarar o caos. O que era o caos na vida do Jorge nessa história? Era o quarto dele. O quarto era bagunçado. O caos é quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria, quando as coisas não estão em ordem. O que fez o Jorge ter a coragem necessária para abrir aquela porta e olhar para o quarto que estava sujo, mesmo sentindo todos aqueles cheiros e mesmo se sentindo muito culpado? O motivo para ele foi a visita da mãe dele. Existe algo no futuro que faz com que o Jorge tenha coragem agora para fazer algo difícil. Você tem alguma coisa no futuro que te dê coragem para hoje fazer algo difícil? Porque se a mãe do Jorge não quisesse ter visitado o Jorge, ele não teria um motivo, ele poderia continuar dormindo na sala. Afinal, ele está acostumado. Assim como você, eu tenho certeza, está acostumado a soluções temporárias se tornando permanentes. Se você não tiver um bom motivo para entrar nesse quarto, você vai esperar a sua solução temporária não poder ser mais temporária. Até o momento em que a porta do quarto do Jorge talvez apodrecesse, até o momento em que algo pegasse fogo dentro do quarto do Jorge. Existem motivos de medo e existem motivos de desejo que nos fazem nos movimentar. Às vezes, a única coisa que faz a gente se mexer é quando algo dá tão errado que a gente não tem para onde fugir. Isso teria acontecido com o Jorge, mas aconteceu o contrário. Ele tinha um bom motivo para entrar naquele quarto. Qual é o bom motivo que você tem? Se você não tem, será que existe algum que você pode achar? A terceira lição dessa história é que o primeiro passo é admitir e o segundo é conseguir olhar. O Jorge não foi direto para o quarto dele depois. Ele ficou sabendo que a mãe gostaria de ir lá. Teve um passo antes. Antes de conseguir entrar naquela porta, ele teve que admitir. Ele teve que falar com todas as palavras: o meu quarto é um problema. Só depois de ele conseguir admitir para ele mesmo que isso é um problema, ele conseguiu ir lá e olhar para a bagunça. O que você precisa admitir para você hoje? Conseguir olhar para a bagunça. Esse sofrimento, ele não é infinito. Ele tem um início e tem um fim. Melhor do que ver um problema maior do que ele é, ou ver um problema menor do que ele é ver o problema do tamanho que ele tem. E você só consegue ver o problema do tamanho que ele tem olhando. E a última lição: começar por qualquer parte da bagunça é muito melhor do que deixar a bagunça crescer. Você lembra o que a mãe do Jorge disse naquela ligação que eles fizeram? Quando ela disse: filho, pega aquela meia, junta com a outra, vê se tá suja e guarda. Ela disse: pega aquela caixa vazia e põe fora. E aí o Jorge disse: eu entendi. Eu começo qualquer parte da bagunça para conseguir andar em qualquer direção. O Jorge entendeu isso certo e a verdade é que fazer qualquer coisa para diminuir a bagunça é muito melhor do que deixar a bagunça acumulando e piorando. Eu preciso que você olhe para a sua vida hoje e você se pergunte: o que é essa meia no chão da minha vida? O que é essa caixa vazia que eu posso pegar e jogar fora? O que é uma atitude boba e simples de mudar que você poderia começar a fazer?
O que você precisa só ir lá e fazer e parar de empurrar com a barriga? Me diz. Essa história acaba com o quarto arrumado, mas ela acaba com um pequeno momento antes que eu acho muito legal, que é o momento da mancha. E essa é a última lição que eu tiro. Às vezes, tudo que você pode fazer é deixar algo sofrido menos sofrido. E existem manchas que a gente não consegue apagar, cara, da vida. E existem manchas que é mais trabalhoso você ficar ali lutando contra aquela mancha e gastando toda a sua energia esfregando, quando você poderia simplesmente largar a escova, largar a esponja, viver. E aceitar que o que você pode fazer é simplesmente deixar mais branquinha aquela mancha, clarear, deixar mais perto da cor da parede. Tem momentos na vida em que a gente só pode fazer algo que é sofrido ficar menos sofrido. Agora, você quer que a sua vida chegue nesse ponto? Porque eu tenho certeza que você vai ter coragem de tomar uma atitude quando a sua vida desmoronar. Tenho certeza. Porque você não vai ter opção. Será que a gente consegue achar outro bom motivo, um motivo bom para tomar essa coragem antes da minha vida desmoronar? É isso que é coragem. Coragem, no fundo, não é você não ter medo, mas é você conseguir agir mesmo com medo.